Boa noite, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube e também no Telegram. Gente, hoje eu vou falar com vocês uma pérola que me surgiu lá no Telegram, gente. Uma pessoa que faz parte lá do meu grupo de Telegram, gente, é totalmente anônimo, tá? Não se preocupem. A pessoa, inclusive, liberou pra falar, porque não só ela, como as amigas dela, ela disse que todas as mulheres que ela conhece têm a mesma questão, talvez ressoe aí com vocês também, gente. É uma questão bem feminina e delicada, mas é uma coisa que tá dentro do universo masculino também, gente. A pergunta dela foi uma pérola que eu achei assim incrível, que foi a seguinte: ela me trouxe assim. Meu marido tem uma necessidade intrínseca, ela não falou a palavra intrínseca, ela falou assim, uma necessidade muito grande de assistir conteúdos pornográficos, ver filminho, revista e coisa e tal, antes de transar comigo. Isso significa que ele não gosta de mim, que ele precisa disso para transar comigo porque o desejo já acabou? Ou não, assim, por favor, me esclareça, porque isso me causa muita insegurança. Gente, eu achei tão fofa e ao mesmo tempo uma coisa tão pérola, porque assim, muitas mulheres, gente, muitas mesmo, têm a mesma dúvida. Inclusive, pessoas até que eu conheço já me, tipo, não falaram assim tão diretamente, mas já mostraram pra mim um certo incômodo, entendeu? De saber que o namorado, o marido e coisa e tal, assiste bastante conteúdo pornográfico. E, gente, eu vou. Eu, como sempre, meu embasamento é completamente científico, né? No sentido mesmo que vem do biológico para o psicológico, como vocês já devem ter percebido, eu sou bem haitiana. Gente, eu vou dar minha defesa nisso e cada um que leve aí para o seu entendimento. Mas leve em consideração, gente, porque essa é uma explicação científica, neurocientífica para essa questão. Não só psicanalítica, nem psicopatologisticamente falando, mas por um lado mesmo voltado para a questão instintiva e biológica, que vai aí dar o traço do psicológico, como sempre eu dou esse apanhado, tá, gente? Então vamos lá. Meninas. Os meninos, eles são, como eu já coloquei em outros vídeos, eles são visuais, para depois serem sinestésico, né, toque, e depois auditivo. Nós somos o contrário, auditiva, sinestésico, para depois ser visual. Mas o nosso sistema nervoso central e nossos circuitos neurais são completamente diferentes. Por exemplo, do homem e da mulher, né? É completamente diferente do homem, né, gente? O nosso sistema nervoso central, ele tá completamente voltado aí pro emocional e nós temos uma série de outros hormônios que os homens não têm. Os homens, basicamente, os hormônios mais presentes no cérebro deles, desenvolvimento aí neuro, né? Biológico, neuropsicológico, aliás, é a testosterona. Lógico, tem um pouco de estrogênio, dá uma androgenada depois dos 50 anos, tá? Onde você percebe assim que o homem tá muito mais emocional, ele tá muito mais família, tá muito mais tem menos necessidade desse tipo de conteúdo porque ficou mais emocional devido à neuroquímica do cérebro. Um homem que tem lá a testosterona, que tem o seu hipotálamo, lembra que eu expliquei do hipotálamo? Que tem um hipotálamo do tamanho normal que os homens têm, normalmente vão ter um ímpeto muito maior sexual, vão ter um ímpeto muito maior quanto à questão visual, por isso, não justificando o comportamento, porque comportamento dá para se moldar, por isso o homem tem uma necessidade muito maior de ver, né? Eu sempre falo que o primeiro órgão sexual do homem é a visão. Então, assim, o primeiro ele vê para depois aquecer, para o desejo florescer. Então, o que acontece? O homem ele tem uma necessidade de realmente assistir conteúdos eróticos, pornográficos, revistinha e coisa e tal. Tanto que a Playboy deu super certo e a G Magazine, no caso da mulher, não deu. Agora, se fizesse uma G Magazine auditiva, provavelmente daria certo.
pra depois, assim, simular que vai pegar na mulher, não precisava nem pegar de verdade, pra depois simular que vai pegar na mulher, pra depois mostrar uma foto de um gostoso, talvez daria certo. Mas como o homem é visual, basta ver uma gostosa, basta ver uma cena erótica, basta ver uma cena sexual que o menino do menino liga, gente. E o homem tem uma necessidade da ereção. Então, as mulheres, nisso, tem uma vantagem, né? Para você ir pro ato sexual, você não tem que ficar com a sua periquita ereta. O homem tem uma necessidade da ereção, de manter a ereção. Então, o conteúdo erótico, o conteúdo pornográfico, sexual, faz com que essa libido, essa testosterona do homem vá para picos mais altos do que já é, para inclusive manter essa ereção. Então, assim, muitos homens assistem. É lógico que se o cara estiver assistindo muito filme e só assistindo, batendo uma e não te comendo, né? Vamos falar com todas as letras. Se ele estiver só fazendo isso e diminuindo a relação sexual com você e ele só tá viciado nisso, aí já é uma questão que vocês têm que levar para uma terapia em casal, uma terapeuta sexual para resolver, para ajudar vocês a resolver e descobrir qual é a questão. O que acontece? Às vezes o homem ele foge para o conteúdo pornográfico para sair de uma situação às vezes estressante, para sair de um relacionamento que tá ali com muita cobrança. Se você é muito chata, fica cobrando demais. Se você, por exemplo, fica pegando tanto no pé da pessoa, você meio que joga ele pra fazer isso. Então, tipo, não que a culpa seja sua, tá, gente? Porque, assim, às vezes a situação do relacionamento caminha pra isso. Então, as pessoas usam válvula de escape. Às vezes ele tá usando isso como válvula de escape. Se esse for o caso, aí vocês talvez tenham que sentar e conversar, pontuar. Às vezes ele não sabe que isso tá te incomodando. Entendeu? Se você nunca falou nada e só fica vendo de longe, assim, falar, ai, filha da puta, ele tá vendo isso. Então, o legal é conversar. Assim, se numa conversa franca a coisa não andar, talvez vocês busquem uma terapia de casal, entendeu? Agora, se é uma coisa amena, gente, porque que a maioria das vezes, quando a gente acaba conversando com os casais, que às vezes é uma coisa amena, que às vezes é o fato só da pessoa tá usando o conteúdo, assim, tipo, já faz parte, esse cara desde a adolescência já faz isso, antes de transar. Então, assim, às vezes é só um hábito, e às vezes esse hábito te incomoda. E isso para ele é uma coisa normal, entendeu? Por isso que às vezes ele fica meio puto, falando assim, pô, mas isso é tão, sei lá, meu, isso é chato, isso é tão normal. Às vezes eles pontuam isso e a mulher não entende e fica fazendo uma transferência. Às vezes, gente, uma questão de complexo. O que acontece? Muitas mulheres veem um cara vendo filme com uma gostosa, já logo pensa assim, tipo, ele quer comer uma mulher igual aquela. E às vezes não, gente, ele não tá nem centrado na mulher, mas sim, assim, no que tá rolando, entendeu? Às vezes o homem tá lá olhando, ai, mulher linda, olho azul, cabelo, isso, teta, bunda. Não, ele só tá olhando se aquela cena dá tesão ou não. E se der tesão, provavelmente ele vai ficar ligadão aí pra poder ter relação sexual com você. Agora, se a coisa não é pra esse lado, que o seu cara assiste escondido, que é só pra, tipo, lá dar uma aliviada e depois vai dormir, aí e isso virou um hábito, isso tá te incomodando, aí isso é uma questão. Agora, se o cara tá assistindo o filme, você, tipo, tá lá, ele pôs na televisão, né? Ele viu que você foi tomar banho. Ele fica vendo enquanto você tá tomando banho, pra depois ele ir fazer com você. Aí é uma coisa normal, gente, que daí ele tá, tipo, né, é só um incentivo sexual, né? Pra o ato em si acontecer de uma maneira aí muito mais gostosa na cabeça dele, porque não na sua também, se você for uma pessoa com um pouco de mente aberta, de repente entra no joguinho, né, para você também poder aí se liberar, né, gente? Agora, tudo tem um certo equilíbrio. Se isso te incomoda, não é uma coisa que te faz bem, isso tem que ser pontuado. Para ele saber, inclusive. E você também tem que entender que tem gostos e as pessoas não precisam. Porque o que acontece? As mulheres são muito mandonas, não deixa nem o cara assistir um filme, gente. Então, assim, às vezes é só uma questão, assim, de querer controlar o outro. Se a questão é só de querer controlar o outro, aí segura a periquita um pouco e deixa a pessoa também ser feliz da maneira que ela pode, né, gente? Que cada um é feliz com aquilo que pode. E às vezes a gente bloquear
a felicidade do outro vai interferir na nossa também. Então, reflete, vê se a coisa realmente está indo para um lado que está indo para o patológico, assim, onde você está perdendo aí uma posição para o filme, ou se é só uma encarnação da sua cabeça, o cara só usa isso, não é para poder ter tesão com você, gente. Às vezes tem relacionamento que tá tão desgastado que a pessoa precisa fazer isso. Então aí vocês têm que sentar, conversar e ver o que vocês podem mudar aí na dinâmica de vocês, entendeu? Cada um sabe a sua situação, entendeu? Cada um sabe por que tá acontecendo isso, gente. No fundo, vocês sabem, exceto como eu já coloquei, se a pessoa tá fazendo muito mais isso e te evitando. Então aí também tem alguma questão, entendeu? Agora, se a pessoa usa isso e logo em seguida faz gostoso com você, é só uma pimentinha. Então aí você avalia se te incomoda, explica pra ele que essa pimentinha te incomoda, que daí ele de alguma maneira vai arranjar um jeito de fazer sem te incomodar. Entendeu? O que você prefere? Saber ou deixar ele fazer de uma maneira sem te incomodar? Gente, eu acho que a verdade é sempre bem-vinda, né? Porque no final você vai poder tratar isso de uma maneira muito mais sincera, inclusive com você mesmo. E por que não abrir essa porta? Sendo que os homens, gente, são visual, sinestésico e auditivo, para depois. E a gente auditiva, sinestésica e visual. Então, por que não respeitar um pouco a biologia um do outro e ver o que dá para fazer com essa biologia, né, gente? Eu sempre defendo esse lado biológico, porque nós somos bio, gente. O bio, ele dita comportamento. E se a gente não entender isso, nós vamos ficar a vida inteira brigando com o óbvio por uma posição e eles vão ficar brigando com a gente falando que a gente é chata. Fica a dica aí.